Agora nós vamos falar dos fusíveis, esses pinozinhos aí, tá? Os fusíveis são dispositivos de segurança feitos de metais e também estão presentes nos circuitos elétricos. Então, na verdade, ele é usado como segurança do aparelho. O que eles evitam? Isso aqui é muito importante, oitavo ano, marca aí. Eles evitam curto-circuito. Quer dizer, evita pegar fogo, evita explodir, não é? Por que isso acontece? Quando tem um excesso de corrente elétrica ou uma sobrecarga de longa duração, aí o aparelho pode não aguentar e queimar, né? Estourar. Então, na verdade, esse fusível vai evitar esse curto-circuito, quer dizer, que passe energia muito, né? Em curto espaço de tempo, danificando o aparelho. Ó, o que o fusível vai fazer então? Assim que o fusível entra em ação, quando a quantidade de corrente elétrica fica maior, né, que o suportado por ele. Então, quando a quantidade de energia é maior que o aparelho suporta, esse fusível vai entrar em ação, tá? Os fusíveis esquentam muito e derrete, impedindo o fluxo da corrente elétrica. Olha que legal, né? Ele dá a cara a tapa. Tipo assim, não vai danificar o aparelho, mas me danifica, entendeu? Interessante isso aqui, né? Então, quando tem muita corrente elétrica, o fusível pode derreter, ele pode esquentar, né? É como se ele puxasse toda a energia para ele, evitando, então, que seja danificado o aparelho. Muito interessante esse negócio aqui, né? Aqui, eu não vou ler tudo isso aqui, mas tem um negócio interessante aqui. Uma televisão desligada ainda gasta energia? Porque o povo fala assim, não deixa ligado na tomada não, porque gasta energia. O carregador de celular, quantos de nós não deixa ele já fixo na tomada? Depois é só você conectar o celular. Não deixa não, porque ainda gasta energia. E tem pessoas que têm o hábito mesmo, tira quase tudo o aparelho da tomada, deixa só o que não tem jeito, como a geladeira, por exemplo, não tem jeito, né? Desliga tudo da tomada também, para não deixar gastando energia. Então, vamos ver o que ele fala disso aqui? Apesar de parecer estranho, a resposta é sim. Olha só. Então, mas como isso é possível? Se uma televisão desligada, o circuito dela está aberto? Como assim, né? Se a televisão estiver desligada, o circuito dela vai estar aberto. E estando aberto, não vai passar energia. Só passa energia quando fecha o circuito, não é? Então, vamos ver aí. Quem aí se candidata a ler esse parágrafozinho para nós? Ó, a explicação. Quem vai ler? Ninguém quer abrir o microfone e ler para nós esse parágrafozinho? Eu. Então, faz esse favor. A explicação para isso é uma comodidade que os aparelhos eletrônicos comandados por controle remoto possuem. O modo de espera, em inglês standby, para que a televisão esteja preparada para ser ligada a partir do controle remoto. Uma parte do seu circuito permanece fechado e ativo mesmo quando a TV está desligada. Em outras palavras, o circuito do modo de espera não é desligado quando você desliga a televisão. Viu? Esse modo de espera, né? Esse stand-by aqui, ele fica com uma luzinha acesa, meio que uma luzinha acesa. Então, na verdade, mesmo que eu desligue a televisão no controle remoto, uma parte dela está gastando energia, uma parte do circuito permanece fechado, onde a energia está sendo distribuída, né? Por quê? Porque senão, quando a gente liga a televisão, vem a energia toda de uma vez e pode até queimar, que estava acontecendo lá no Amapá. Eu vi muitas pessoas falando lá, né, que a energia lá, eles estavam fazendo rodízio, tipo assim, fica ligada de 1 hora da tarde a 3 horas da tarde. Depois eles cortavam a energia
e voltava outro horário. Aí, o que eles estavam falando? Que estava queimando muito a geladeira, por exemplo, os aparelhos, porque deixava ligada na tomada. Ok, né? Ou então desligava. Aí, quando a energia voltava, ela voltava toda de uma vez. Aí o aparelho não suportava. Nem todos os aparelhos de todas as casas são aparelhos modernos, né? Que tem esse controle de circuito. Então, aí eles estavam tendo muito prejuízo com os aparelhos lá, tá? Então, na verdade, né, mesmo eu desligando a televisão, ela tem um gasto de energia, mas é um gasto pequeno, bem insignificativo, né? Ela precisa manter esse circuito em baixa intensidade, né? Para quando eu acionar novamente com o controle, ela tem uma energia, uma pequena carga de energia e não venha danificar o aparelho, tá? Olha só, estimativas indicam que o modo de espera dos aparelhos eletrônicos pode ser responsável por 12% do consumo de energia elétrica de uma residência. Isso tudo só para deixar o aparelho pronto para ser ligado quando a gente quiser. Esse é um gasto de energia muito alto, sem uma real necessidade para isso, né? Como isso pode ser evitado em casa, então? Vamos ver o que tem que fazer. A solução para evitar esse consumo desnecessário de energia é desligar os aparelhos eletrônicos diretamente da tomada. Dessa forma, o circuito vai ficar aberto, todo o aparelho, né? E a corrente elétrica, a carga elétrica proveniente da tomada, não poderá ser utilizada pelo aparelho, tá? Então, essa seria a ideia, desligar todo da tomada, todo. Depois você liga na tomada. E aí dá um tempinho, liga no controle remoto, né? Para a energia ir chegando aos poucos, tá? Então, tem gasto de energia, sim. Quanto mais, como é que eu vou falar para vocês? Quanto mais stand-by tem na casa, em diversos aparelhos, então tá puxando energia também. Aí tem gente que fala assim, nossa, eu tô pagando energia cara aqui em casa, eu fico sozinha, não ligo nada. Sim, vírgula. Mas eu tenho uma geladeira que fica ligada, eu tenho a televisão que fica ligada na tomada, eu tenho o aparelho, né, de conversor de energia, né, o parabólica, sei lá, os tantos aparelhos que a gente tem que fica ligado na tomada e que o stand-by fica ativado o tempo todo. Então, tem gasto sim de energia. Se a gente começar a puxar isso tudo da tomada, né, para ligar só a hora que for necessário, talvez a gente tenha uma redução da taxa de energia. Bom, oitavo ano. Daqui um pouquinho a gente vai fazer essa questão. Agora nós vamos entender essa carga elétrica. Então, você vai pegar o seu livro lá na página 48. Lá na página 48. Carga elétrica. O que é isso, carga elétrica? Né? Então, vamos entender. Para compreender como funciona o circuito elétrico e como ocorre a transferência de energia, é necessário entender uma propriedade importante da matéria, chamada de carga elétrica. A carga elétrica está relacionada aos átomos. Aí nós vamos voltar lá atrás. Lembra que nós falamos que os átomos eles têm grande quantidade de energia. O ideal seria a gente utilizar a energia nuclear, porque nós vamos pegar a energia desses átomos e transferir, né, para nossas residências. Esse é o ideal. Os átomos é a grande fonte de carga elétrica que existe, tá? Então, vamos lá. Em toda a matéria do universo, seja ela uma mesa, uma árvore, uma estrela, é constituída por átomos. Tudo que é matéria tem átomo. E o átomo, o cientista nunca viu, tá? Primeiro ano, oitavo ano. Nunca viu.
Como que chamava aquele cientista que faleceu tem pouco tempo, que estava na cadeira de roda, porque ele teve um problema sério no músculo, e foi paralisando todo o corpo dele? Aquele muito inteligente. O Stephen Hawking, é um nome assim? Isso, o nome assim. Nem vou arriscar falar, João Pedro. Nem ele viu o átomo. Ele queria ver o átomo, ele queria quebrar e ver essas partículas do átomo. Então, ninguém nunca viu, tá? Mas grifa aí. O átomo é constituído, o cientista descobriu isso, que ele é constituído por 3 partículas: prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons, quer falar, Gustavo? E como que eles descobriram que existe átomo? Testando, fazendo experimentos. Aí você vai falar assim, nossa, mas é uma coisa muito vaga. Aparentemente, sim. Como que eu vou conseguir imaginar olhando para o ar, que eu não vejo, eu só sinto? Como que eu vou conseguir imaginar que ali no ar está cheio de átomos? A palavrinha átomo, até um tempo atrás, significa partícula não divisível. O homem foi dividindo a matéria, dividindo, até chegar numa parte que ele não conseguia mais dividir. Deu o nome de átomo. Ok. Só que não parou aí. Os físicos, estudando o átomo, viu que ele ainda pode ser dividido em prótons, nêutrons e elétrons. Somente através de experimentos. Só. E hoje eles já sabem que ainda os prótons, nêutrons e elétrons, eu não sei se são todos eles ou tem algum deles aí, que ainda pode ser dividido ainda. Mas ninguém nunca viu. Fica meio estranho, né, Gustavo, falar isso? Mas, por comprovação, por experimentos, eles acharam isso aí, tá? Então, nós não vamos questionar o experimento deles, né? O que eles descobriram? Que os prótons e nêutrons localizam dentro do núcleo do átomo. Gente, nunca viu nem o átomo, quanto mais o núcleo dele, mas tudo bem, ok, nós acreditamos. E possui aproximadamente a mesma massa. Então, se eu pegar prótons e nêutrons, os dois possuem mais ou menos a mesma massa e se localiza no núcleo do átomo. Olha que negócio complexo. Os elétrons, eles orbitam em torno do núcleo. Então, olha só, enquanto os prótons e nêutrons estão aqui dentro, formando o núcleo do átomo, os elétrons vão ficar girando, orbitando em volta do núcleo, tá? Então, os elétrons ficam fora. Possui a massa menor do que os prótons e nêutrons. Agora, olha aqui, que absurdo. A massa de um elétron é quase 2.000 vezes menor do que do próton. Aí eu fico também como Gustavo. Gente, como que eles conseguiram fazer um experimento e concluir dessa forma? Lógico que esse número aqui não é exato, mas ele é bem aproximado e a gente acredita, tá? São partículas assim, ultra mega pequenas. Muito, 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 muito pequenas. E vocês não têm noção da energia que tem esse negócio aqui, ó, né? Muita energia, muito. Ó, esse é um modelo, né, de um átomo, do átomo hélio, tá? Que eles pegaram para poder estudar. Então, vamos aqui passo a passo. Tanto prótons quanto elétrons possuem uma propriedade física chamada carga elétrica. Grifa aí. Tanto prótons quanto os elétrons possuem essa propriedade física chamada carga elétrica. Então, vamos lá. Apesar de ambos possuírem cargas elétricas, elas são diferentes. Agora começa. Os prótons e os elétrons, né, possuem as cargas elétricas diferentes. A carga elétrica do próton é considerada positiva. A do elétron é negativa. É negativa. Isso você tem que saber, tá? O próton positivo. Elétron negativo. Os nêutrons, o nome já indica,
ele é neutro, ele não tem carga, tá? Nem elétrica, nem positiva, nem negativa, por isso é chamado de neutro, tá bom? Os valores das cargas elétricas dos prótons e dos elétrons são iguais, embora, né, sejam diferentes, mas com comportamentos opostos, diferentes. Por isso que um é positivo, o outro é negativo. Aqui. Assim, essas cargas são representadas com sinais trocados. Negativo para elétrons, positivo para próton. Então, se eu tenho aqui o próton, ele é sempre positivo. Se eu tenho o elétron, ele é sempre negativo. O nêutron não tem a carga elétrica, tá? Então, o nêutron não tem. Ele é neutro. Aqui no núcleo, então, eu tenho os prótons e nêutrons. Então, aqui no núcleo eu tenho os prótons, que são positivos, e em volta dele eu tenho os elétrons, que têm a carga negativa. Tá bom? Então, vamos lá. Assim, essas cargas são representadas com símbolos negativo e positivo. Já os nêutrons também compõem o átomo, não tem carga. Então, ele é neutro, ele não vai influenciar aqui. Agora, vamos ver uma coisa aqui. Fala para mim aí, o que vocês já ouviram falar dessas cargas positivas, negativas, quem atrai, como que é? O que vocês já ouviram falar disso? A gente já ouviu falar, ditado nesse referente a essas cargas elétricas aí. O que vocês já ouviram falar quanto a elas? Positiva e negativa. Pensem um pouquinho. Ninguém nunca viu falar nada? Tipo assim, os opostos se atraem. Os que são iguais se repelem. Ninguém nunca viu falar nisso? Já sim, tem certeza. Então, vamos ver aqui. Quando um átomo tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, ele está eletricamente neutro. Eu tenho um átomo. Esse átomo tem 10 prótons e 10 elétrons. Então, ele está considerado neutro. Porque a quantidade desses átomos se igualaram, tornou por igual, então não tem nada diferente nele. A mesma quantidade, 10 e 10. Ok, né? Então, está balanceado. Os elétrons podem mudar de átomo. Já os prótons e nêutrons sempre permanecem no núcleo. Olha que engraçado, os elétrons podem sair de um átomo e para o outro. Os prótons e nêutrons ficam quietinhos ali, não saem. Assim, quando um átomo perde um elétron, ele se torna eletricamente positivo. Como assim, Irani? Eu tenho um átomo X aqui. Beleza. Esse átomo X aqui, ele tem, por exemplo, 4 elétrons. E os elétrons, eles têm carga negativa. Não é isso? Se ele perde um elétron, ele perdeu um, então ele ficou com 3. Então, quando ele perde um elétron, ele torna positivo. Por que ele torna positivo? Porque ele perdeu menos uma carga negativa. Então, é como se ele ficasse positivo. Já quando um átomo ganha um elétron que era do outro, ele vai tornar eletricamente negativo. Esse é aqui, ó, ele perdeu um. Deixa eu fazer aqui com outra cor. Aqui eu tenho o outro átomo, X2, e aqui eu tenho X1. Tá. O X1 tem 4 elétrons.
Esse X1 aqui doou um elétron daqui, veio para cá. Um elétron veio para cá. E aí, o que aconteceu? Esse X2 aqui, que ganhou um elétron do X1, ele ganhou mais uma carga negativa. Mais uma carga negativa. Então, por isso, ele vai tornar negativo. E esse aqui, que perdeu um e doou para cá, ele tende a ficar positivo, porque ele perdeu uma carga negativa. Quanto mais negativo ele perder, mais positivo ele vai ficando, porque vai tirando os negativos dele, tá? Então, dentro desse esquema, é mais ou menos assim que funciona, certo? Depois, o ano que vem, vocês vão estudar isso detalhadamente na química, tá? Dentro da química. A carga elétrica tem como unidade de medida Coulomb, que eu praticamente falei para você. Gente, eu fico pensando, a inteligência desse cientista, conseguir achar até isso. Nome dado em homenagem ao francês Charles, né, Augustin Coulomb. A carga elétrica dos prótons e elétrons tem um valor muito pequeno. Esse valor é, olha isso, 6... Alguém sabe falar aí quatrilhões? 1000, milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, quintrilhões. E 250 quatrilhões, né? 1000 aqui de prótons e elétrons. É um número assim que não dá nem para a gente ler, né? De tão insignificante que ele é, de tão pequeno que ele é. Então, ele juntou 6,25, tá? Vezes 10.000, vezes 10, 18 prótons ou elétrons. Isso aqui é o que eles acharam. Depois do ensino médio, vocês vão estudar como que ele chegou aqui, né? Como que ele achou isso aqui. Tá certo? Porque é uma coisa muito complexa, você precisa ter vários conhecimentos para entender isso aqui. Então, nesse momento, o autor não quer que você entenda isso aqui agora. Por isso, ele só dá o pronto para nós, tá? Tá. Para conseguir apenas um Coulomb, eu preciso de tudo isso aqui, ó. Tudo isso. É coisa demais. A medida da carga elétrica ou da quantidade da carga elétrica, então, eu represento por quê, tá? Como tem volts, tem os outros, então eu represento por quê. Então, quando eu quero achar a carga elétrica de um átomo, eu vou usar a letrinha Q, tá certo? As cargas elétricas... Oi, Ana, tudo bem? Sim, você perguntou certo, eu falei que sim. Então, tá bom. As cargas elétricas interagem umas com as outras por meio das forças elétricas atrativas ou repulsivas. Então, ó, positivo com positivo, repulsa. Negativo com negativo, repulsa. Positivo e negativo se atraem. Ó, por isso que eu falei, os opostos se atraem. Então, nós vamos concluir que os prótons e os elétrons, né, repelem uns aos outros. Prótons e elétrons atraem-se mutuamente, tá? Então, quando eu uso só os prótons aqui e prótons, eles se repelem. Elétrons e elétrons se repelem. Prótons e elétrons se atraem. Oitavo ano, por que eu sei que isso aqui é próton? Quem vai me explicar por que eu sei que isso aqui é um próton? Porque é positivo? Porque a carga é positiva. E eu sei que isso aqui é um elétron porque a carga é negativa. Isso nós já aprendemos lá atrás. Então, não precisou de ninguém contar para nós, né? A gente já aprendeu, tá?
Então, ele conclui aqui. A carga elétrica, portanto, é uma propriedade dos prótons e elétrons. Como o nêutron não tem nada, então deixa ele quieto lá, tá? Por consequência, todos os corpos são formados por carga elétrica. O seu corpo é, o meu também é. Embora nem sempre é possível perceber essa carga elétrica. Maior parte do tempo, os átomos estão, né, eletricamente neutros dentro do nosso corpo, ainda bem. Você pode estar perguntando como as cargas elétricas se relacionam no circuito. Essa relação existe, pois nos circuitos há um fluxo de carga que permite o funcionamento, né? Quando o aparelho é desligado, o fluxo de carga é interrompido. Então, a gente não percebe. Vocês já perceberam, já brincaram muito isso? Tem hora que você encosta em alguma coisa e dá choque? Já sentiram choque assim? Na porta, né? No trinco, não é assim? Encosta numa pessoa, dá choque. Então, são as cargas. Escorregador dava choque direto. As cargas estão desencontradas. Aí a gente fala, você tem que atritar para você igualar essas cargas, para você não sentir o choque. Certinho? Agora, eu vou dar uns 5 minutinhos para você fazer essa questão aqui, ó. E eu corrigir nesse horário, tá? 5 minutinhos para vocês fazerem essa questão no seu caderno. Aí você vai voltar aqui, nessa parte de cá, ó, lá da pilha, tá? Tudo aqui, e você vai fazer, tá bom? Professora, você vai abrir outra chamada? Vou abrir, tá? Pra gente corrigir, eu preciso corrigir isso aqui. Mas eu quero a gente fechar essa parte aqui, porque aqui tem umas questões bem interessantes, ok?